Oi! Pra ti que é novo no canal, eu sou a Adri Toigo, doutora em biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e hoje eu vim te trazer o primeiro vídeo de uma playlist nova que chama Batalha de Artigos. Essa disputa acontece lá no nosso canal no Instagram, que chama @eficomvinho, e a gente vai sempre te propor 2 artigos e o mais votado vai vir para cá para o YouTube para ser explicado para ti. Mas se tu ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, já te inscreve, deixa teu like e ativa o sininho para saber sempre que a gente posta um vídeo novo. Produção, roda a vinheta! E o vencedor da primeira batalha de artigo com 52% dos votos foi o artigo publicado por Lodo e colaboradores, intitulado Efeito da intensidade do exercício de força sobre a ocorrência da dor muscular de início tardio. Esse artigo foi publicado na Revista de Educação Física da UEM, volume 24, número 2, páginas 253 a 259, no ano de 2013. Eu vou te explicar esse artigo usando um diagrama V. E se tu não sabe o que é um diagrama V, vai nesse vídeo aqui, eu vou te deixar indicado aqui em cima, que ele te explica direitinho como é que tu usa essa ferramenta que é poderosa para dissecar artigos científicos. Bora lá! Então, o objetivo desse artigo foi investigar qual o efeito da intensidade do exercício de força sobre a percepção de dor muscular de início tardio. Aliás, dor muscular de início tardio, o terror do pós-treino no TRP, no treinamento resistido com pesos, né? Então, vamos lá. O treinamento de força é considerado um componente primordial dos programas de condicionamento físico que tem como objetivo a melhora da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho esportivo. Referências clássicas, né, como Kremer e colaboradores, 2002, Kremer e Ratamés, 2004, né, referências clássicas que a gente já conhece muito bem. Os principais benefícios desse tipo de treinamento estão relacionados ao aumento da força e à preservação da massa magra, mesmo os autores. E, além disso, ainda dentro dos princípios, novos adeptos do treinamento de força, como os iniciantes, frequentemente experimentam aquela sensação de dor do dia seguinte. Aliás, a gente não deve confundir a dor do dia seguinte com a dor por acidose. A dor por acidose, ela é de origem química, né? E não é tema do artigo que está sendo discutido hoje. Mas a dor muscular de início tardio é uma dor de origem mecânica, normalmente oriunda de contrações excêntricas, as quais causam microlesões nas fibras musculares. Então, esse é o fenômeno conhecido como dor muscular de início tardio. Ela vai acontecer normalmente em alunos iniciantes, depois dessas ações excêntricas, né? Ou então numa troca de treino. Então, às vezes, um praticante já bastante treinado, ele vai trocar uma angulação ou ele vai mudar a relação volume-intensidade durante o treinamento e, eventualmente, ele pode acordar no dia seguinte com aquele desconforto causado por essas microlesões. E esse desconforto ele é causado um tempo depois do treino, justamente porque a dor ela é decorrência de um processo inflamatório que não acontece instantaneamente. Então, não é que a fibra arrebentou durante o treino e inflamou imediatamente. Não, ela leva algumas horas para que os nociceptores sejam ativados e aí sim aquele praticante vai sentir dor muscular de início tardio. Tá? Então, ela vai ser caracterizada como uma sensação de desconforto na musculatura esquelética após o exercício e que vai atingir o seu pico entre 24 e 48 horas. As referências estão todas ali na tela para vocês. Então, as palavras-chave, né, desse artigo são a dor muscular de início tardio, por óbvio, né, a intensidade, volume total de carga, que daqui a pouquinho eu já vou definir para vocês, e o exercício supino, que foi o exercício que foi utilizado pelos autores para testar as diferentes intensidades, né, e a sua repercussão na dor muscular de início tardio. Então, o evento, né? Quais foram os passos, né? Qual foi a sequência metodológica utilizada para responder a essa questão foco?
Então, esses autores, eles recrutaram 40 homens jovens, fisicamente ativos e com experiência prévia de 6 meses no TRP. Tá? As idades estavam ali entre 23, a média de idade, né, de 23,3, mais ou menos 1,3 anos. Tá? Então, média e desvio padrão. As intensidades foram estabelecidas pelo teste de 1RM. E agora eu vou te explicar um pouquinho melhor esse evento. Eu vou sair do diagrama V e vou te dar alguns detalhes que são importantes para a gente entender esse estudo. O design experimental desse estudo consistiu em teste de 1RM, que é teste de uma repetição máxima, 100% da força, no exercício supino, para estipular as cargas para o grupo 50% de 1RM, que seria um treino mais puxado para resistência muscular localizada, e um grupo 75% de 1RM, que caracterizaria um treino mais objetivando a hipertrofia. E o que é importante salientar é que esses autores usaram como parâmetro o volume de carga equalizado. Tá? Isso significa que a tonelagem foi dada pelo número de séries multiplicado pelo número de repetições e pela carga no exercício supino. O teste de 1RM seguiu o protocolo descrito por Kim e colaboradores no ano de 2002. Aconteceu uma semana antes do protocolo experimental e consistiu de um aquecimento com 3 séries, sendo que a primeira foi de 8 a 10 repetições com carga leve, 3 a 5 repetições com carga moderada e 1 a 3 repetições com carga pesada. E aí, depois desse aquecimento, houve uma pausa de 3 minutos e aí sim foi aplicado o teste, com aumento progressivo de cargas até que o praticante não conseguisse realizar nenhuma repetição. Então aí ficou estabelecido o 1RM. Entre todas as tentativas, sempre foi dado um intervalo de 3 minutos. O protocolo experimental consistiu de 2 sessões de treinamento, uma para 50% de 1RM e a outra sessão de 75% de 1RM, sempre depois do período de recuperação de lesão e sempre foi até a fadiga, 5% de 1RM. Foi estabelecida uma tonelagem de 4.000 quilos, né, 4 toneladas, como volume de carga total para cada sessão, que foi o dobro da carga utilizada por uma pesquisa anterior, que lá na discussão eu vou comentar com vocês. Como esse volume de carga foi equalizado, em ambos os protocolos, os voluntários deveriam atingir essa carga, esse volume total de treinamento naquela sessão, tanto com 50% de 1RM, quanto com 75% de 1RM. E depois, quando a gente chegar nas transformações, vocês vão entender como que se comportaram as repetições nessas 2 sessões específicas. Credo! O que os pesquisadores registraram? A sensação de dor no músculo peitoral maior, avaliada por uma escala visual analógica, que eu estou te deixando ali na tela, que tem 2 extremos. Um extremo que é o sem dor, e aí vocês podem notar que tem uma escala de 0 a 10, onde o 10 corresponde à máxima dor possível. E essa escala foi aplicada tanto na palpação como no alongamento. Então, na palpação, o mesmo pesquisador que avaliava aquele atleta, né, nas 2 situações, né, ou seja, 75% de 1RM ou 50% de 1RM, porque foram em sessões diferentes. Né, então, o mesmo pesquisador, ele palpava 3 dedos no peitoral maior, no terço superior central do peitoral maior durante 3 segundos e depois ele aplicava um teste de alongamento do sujeito na posição em pé dessa musculatura e de novo aplicava a escala visual analógica. Os testes todos foram feitos sempre pelo mesmo pesquisador ao mesmo voluntário, imediatamente após a sessão de treinamento, 24, 48 e 72 horas após. A estatística utilizada para ver as diferenças, se havia diferenças entre os grupos, foram para normalidade e homocedaticidade, o teste de Shapiro-Wilk e de Levene, depois o teste de Levene para cada variável, dor muscular de início tardio e número de repetições, porque foram diferentes para os 2 protocolos, depois dor muscular de início tardio analisada por uma nova two-way,
grupos vezes tempo, com medidas repetidas, diferenças entre números de repetições analisadas por uma nova two-way e um teste de post-hoc para localizar as diferenças no volume de carga total levantada quando foi utilizado o teste T de Student para amostras independentes. E o intervalo de confiança foi de 95% ou P menor do que 0,05. Vamos aos dados. Então, assim, vamos observar por essa tabela que eu estou te mostrando aqui na tela, que a gente tem o P sempre igual a 0,000, ou seja, teve diferença significativa entre o número de repetições, tanto para o grupo 50% de um RM, quanto para a seção de 75% de um RM. E o que a gente olha na tabela? Que sempre houve diminuição do número de repetições máximas após cada série para as duas situações. E que em todas as séries o número de repetições foi sempre maior para o grupo de 50% de um RM, o que faz bastante sentido porque esse grupo usou uma carga muito menor, então é bem plausível que em todas as séries o grupo 50% tenha feito um número maior de repetições porque estava com uma intensidade da carga menor. A figura 1, ela vai mostrar o comportamento da dor muscular de início tardio avaliada após o exercício de força. Então ali, imediatamente após o exercício, depois 24, 42 e 72 horas. E olha que interessante, a percepção de dor em ambas as sessões e em todos os períodos de pós-exercício foi igual ao alongamento, né? Então, quando foi perguntada a dor, quando o músculo estava sendo alongado, foi igual para os dois grupos em mesma magnitude. Guarda esta informação. Agora vamos ver o que aconteceu em relação à palpação. Os resultados foram iguais aos do alongamento, né? Então, 0 horas, ou seja, imediatamente após o teste, 24, 48, 72 horas, não mudou a sensação de dor também para palpação. A sensação de dor foi, em termos de intensidade da dor ali pela escala visual analógica, foi muito parecida. Tanto quando o indivíduo treinou com 50% de um RM, quanto quando ele treinou a 75% de um RM. A gente olha essa figura 3, que está nos mostrando ali volume total de carga levantada durante cada sessão. E não houve diferença estatisticamente significativa no volume de carga total levantada entre as sessões, o que nos garante a mesma tonelagem. Então, volume de carga equalizado muito perto das 4 toneladas. Lembrando que em todas as sessões o indivíduo tinha que ir até a falha. O estudo do Lobo, ele apresentou estudos anteriores, como por exemplo o de Nosaka e Newton, de 2002. Nesse estudo, os autores propuseram 2 protocolos para a mesma pessoa, sendo um protocolo para cada braço. Então, em um lado do corpo, o praticante executava 3 séries de 10 repetições máximas e no outro braço ele executava 3 séries de 10 repetições a 50% da força isométrica máxima. E a conclusão dos autores foi que quanto maior a intensidade, maior era a dor muscular de início tardio. Só que a gente tem que prestar atenção que nesse estudo os autores não equalizaram as cargas eram diferentes. Já Pachales et al., né, Pachales e colaboradores, no ano de 2005, fizeram um estudo com 12 homens destreinados. Eles aplicaram ações excêntricas no dinamômetro isocinético, com também um protocolo para cada lado, só que agora foi para membro inferior, na extensão de joelho, em 2 sessões. Na primeira sessão foram 12 séries de 10 repetições voluntárias máximas, e na segunda sessão foi a 50% do pico de torque até equalizar a carga com a primeira sessão. E aí os autores já viram que equalizando as cargas, a dor muscular de início tardio era semelhante nos 2 protocolos. Então, ao contrário do estudo anterior, o estudo de Pachales e colaboradores viu que com equalização de cargas, a dor muscular de início tardio, embora as intensidades fossem diferentes, era a mesma. Bushido e colaboradores, em 2009, testaram soldados do Exército Brasileiro em 5 grupos. Um grupo que fez um protocolo de 50% de uma repetição máxima, 75% de uma repetição máxima, 95% de um RM,
110% de um RM, e nesse caso só fase excêntrica, e um quinto grupo controle. A tonelagem era de 2.000 quilos, né? Então 2 toneladas, que seria basicamente a metade da tonelagem do estudo que a gente está discutindo na batalha de hoje. O Shida e colaboradores usaram volume total de carga equalizado, tá? E os resultados foram semelhantes ao deste estudo, que a dor muscular de início tardio apresentou resposta similar nesse nosso estudo nas duas condições, reforçando a ideia de que a intensidade não parece ser o fator preponderante para a magnitude, né, para a intensidade, quando o volume de carga é equalizado, porque a gente viu lá nas transformações que não tinha diferença na percepção de dor quando fazia a 50% ou quando fazia 75% de 1 RM. E aí, quanto maior o volume total de carga levantado, provavelmente maior será a resposta de dor muscular de início tardio. Então, se a gente estivesse comparando, por exemplo, 2 toneladas com 4 toneladas de volume de carga total, provavelmente quem treinou a 4 toneladas vai apresentar mais dor. Mas usando protocolos diferentes, né, de 50% ou de 75% em um mesmo volume de carga total, a dor muscular de início tardio parece ser a mesma, né? Então, tanto o povo que treina mais para resistência muscular localizada ou para hipertrofia vai ter praticamente o mesmo nível de dor, né? O mesmo nível de sensação de desconforto no dia seguinte. E aí, esses autores ainda colocam que, a fim de atenuar a magnitude da dor muscular de início tardio em iniciantes, a gente deve considerar, além da intensidade do treino, o volume de carga total levantado na sessão. Então, talvez a estratégia não seja tão somente a quilagem utilizada, mas sim o volume total daquela sessão. Então, talvez, para amenizar a dor muscular de início tardio ou evitar que ela aconteça, algumas outras estratégias devem ser pensadas. A asserção de valor é o espaço no diagrama V onde nós expressamos qual foi o valor dessa leitura para nós. Se fossem os autores, eles iriam justificar o valor do trabalho para a comunidade científica, mas como nós somos os leitores, aqui é o espaço onde a gente vai dizer qual foi a importância dessa leitura para nós. Então, me deixa aqui um comentário para eu saber o que esse artigo te agregou. Se ficou alguma dúvida, se tu tem algum comentário que agregue ou que discorde desses resultados, se tu tem algum artigo que traz resultados diferentes desses autores, usando o volume de carga equalizado para diferentes intensidades de repetição máxima lá no TRP, se tu tens sugestões de outros artigos para a gente incluir na batalha, deixa aqui embaixo para nós nos comentários. E se tu achaste que esse vídeo te ajudou de alguma forma, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos, deixa teu like, compartilha com outras pessoas que tu acha que podem se beneficiar desse conteúdo, porque dessa maneira a gente vai conseguir continuar produzindo gratuitamente esse tipo de material para ti. Por hoje era isso, um beijo da bruxa e até a próxima!